Bom dia! Hoje são 6 de setembro de 2020, domingo, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, oficial de transportes classe F. Esse concurso foi realizado em 2013 e o órgão que elaborou as questões foi o CETRO. Veja a questão aí. Temos assim, vamos lá. Redes sociais que moldaram o pensamento. Redes sociais que moldaram o pensamento. O verbo que exige o mesmo tipo de complemento que o grifado acima está empregado em, e aí você tem as alternativas. O que a questão está pedindo aqui? Ela quer que você encontre a única alternativa em que o verbo, nessa alternativa em destaque, que o verbo tenha o mesmo complemento, a mesma transitividade que o verbo aí acima, que está em destaque, o verbo moldar. E aí, moldaram, entendeu? Moldaram, você tem que saber, conhecer o moldaram, esse verbo aí, se ele é intransitivo, se ele é transitivo direto, transitivo indireto. Então, você tem que saber a regência desse verbo nessa oração aí. Redes sociais que moldaram o pensamento. E aí, sabendo a regência desse verbo aí, se ele é intransitivo, de ligação, transitivo direto ou indireto, sabendo disso, você vai procurar a alternativa em que o verbo lá também esteja com a mesma regência. Entendeu? Se esse verbo aí você acha, por exemplo, que moldaram aí, na oração acima, redes sociais que moldaram o pensamento. Se você, por exemplo, acha que esse verbo aí é de ligação, então você vai procurar a alternativa em que o verbo lá também seja de ligação. Se você acha que o verbo aqui é intransitivo, então você vai procurar a alternativa em que o verbo lá esteja também, seja um verbo intransitivo, entendeu? É isso o que a questão quer. 1 minuto para você responder a essa questão. Vamos lá.
Muito bem, gente, então vamos resolver a questão aí. Vamos procurar, primeiramente a gente tem que saber, vamos saber aqui qual é a regência do verbo moldar. E aqui na oração moldaram. Vamos descobrir aqui. Redes sociais, veja lá acima. Redes sociais que moldaram o pensamento. Então vem a pergunta, redes sociais que moldaram o quê? Moldaram o quê? E vem a resposta, o pensamento. Então você vê que esse verbo aí, moldaram, é um verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto. Um verbo que pede um complemento sem preposição, não é isso? Redes sociais que moldaram. Moldaram o quê? O pensamento. Então, o pensamento é o objeto direto. Então, agora você já sabe que o verbo moldar, nessa oração aí, é transitivo direto. Pede o complemento sem preposição. Então, você vai procurar nas alternativas a única que traz o verbo com a mesma regência. Verbo transitivo direto, que pede um complemento sem preposição. E aí o objeto direto. Existe isso em uma alternativa apenas. Então vamos procurá-la. Alternativa A. Que nada mais são do que as velhas redes sociais. O verbo ser aí. Que nada mais são do que as velhas redes sociais. O verbo ser não é transitivo direto. Não é? É um verbo aí sempre de ligação, o verbo ser. Não é isso? Que nada mais são do que as velhas redes sociais. O verbo ser aí, são, não é transitivo direto, não pede complemento aí, nem com preposição, nem sem preposição. Alternativa A, errada. Alternativa B de bola. Nessas populações, as redes operavam por meio de conversas face a face. Você vê aí o verbo operavam. Também não é aí, nessa oração, um verbo transitivo direto, pedindo um complemento sem preposição. Aí, veja, nessas populações, as redes operavam por meio de conversas face a face. Entendeu? Esse verbo aí, ele é intransitivo. Nessas populações, as redes operavam. Não exige aí complemento com preposição e nem sem preposição, certo? Por meio, essa expressão por meio de conversas é um advérbio aí, entendeu? Então veja, as redes operavam, verbo intransitivo, não é? Verbo intransitivo. Então aí, a alternativa B de bola também está errada. Alternativa C. Desde que nossos ancestrais andavam em bandos pelas estepes africanas, veja aí o verbo andavam. Desde que nossos ancestrais andavam em bandos pelas estepes africanas. O verbo andar aí é um verbo intransitivo nessa oração aí. Desde que nossos ancestrais andavam. Verbo intransitivo. Não é verbo transitivo direto, que pede um complemento sem preposição. Os nossos ancestrais andavam em bandos pelas estepes africanas. Nada de verbo transitivo aí, pedindo um complemento sem preposição. Logo, alternativa C de casa também errada. Alternativa D. Na última década, surgiu a comunicação digital. A comunicação digital surgiu na última década. O verbo surgir aí também um verbo intransitivo, não pede complemento algum. A comunicação digital surgiu, verbo intransitivo, não pede complemento aí algum. Logo, a alternativa D também está errada. Alternativa E. As novas redes sociais influenciam comportamentos e crenças.
Aí está a alternativa correta, que a questão quer. Veja bem, a questão quer que você encontre um verbo que tenha a mesma regência do verbo moldaram na oração acima, não é isso? Redes sociais que moldaram o pensamento. Verbo transitivo direto. Então aqui está a alternativa correta. Veja, as novas redes sociais influenciam comportamentos e crenças. As novas redes sociais influenciam o quê? Aí vem a resposta: comportamentos e crenças. Então o verbo influenciar aqui, nessa oração, é um verbo transitivo direto. Pede um complemento sem preposição. E esse complemento está aqui. As redes sociais influenciam. Influenciam o quê? Comportamentos e crenças. O complemento. Objeto direto. Entendeu? Então o verbo influenciar aqui, ele é um verbo transitivo direto. Tal qual o verbo moldaram na questão acima. Moldaram o pensamento. Também verbo transitivo direto. Então encontramos a alternativa que a questão exige. Resumindo, a única alternativa correta aí é a letra E. Letra E. Mais um vídeo e muito obrigado.